Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Em breve vamos iniciar mais uma conversa ao vivo. Eu peço que você se inscreva no canal ou, se já é inscrito, que fique logada para nos acompanhar durante a transmissão. Desejar, faço o convite para que clique em gostei para nos ajudar a divulgar. Durante a transmissão também é possível comentar ou ainda realizar perguntas que podem ser respondidas durante a transmissão. Olá para você que nos acompanha através das redes sociais, também pelo YouTube. Eu queria só avisar Márcia, né, a nossa convidada aí, se está me ouvindo, acho que está com retorno aí, só para te avisar. Acho que tem que baixar um pouquinho o volume aí, tá? Eu estou te ouvindo. Tá, né? Sim. Então, bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse aí, né? Eu já vejo que o pessoal está entrando aí na nossa live. Então, obrigada pelo convite, professor Caio. Então, eu sou a professora Márcia, de Ciências da Rede Estadual de Ensino do Paraná. Sou formada em bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela PUC e também tenho especialização em métodos digitais, né, no ensino. E sou professora da rede pública há mais de 20 anos. Isso mesmo, o pessoal está entrando aí na nossa live, né? Então eu faço convite aí para que se inscreva no canal, né? Quem sabe também fique logada aí para acompanhar as publicações. E quem sabe aí mandar perguntas também durante essa transmissão. Hoje um dia também bem cansativo, né, professora Márcia? Nós já, para deixar registrado aqui, passamos um dia trabalhando, estávamos Desde as até há 7h30. poucos minutos aí. E hoje vamos tentar aí transmitir um pouco do que nós ainda temos aí de energia, né, do dia para É, poder discutir esse tema, que é a metodologia do ensino de ciências, né? E isso. naturalmente a primeira questão, né, que surge na minha compreensão é se existe uma metodologia específica para o ensino de ciências, né? Na verdade, não, né? Porque o ensino de ciências ele depende muito da realidade social do aluno, aonde que o aluno está inserido dentro da sociedade. Então, se você trabalha numa comunidade muito carente, ou se você trabalha numa comunidade onde o aluno tem melhores condições, o ensino acaba dando uma diferenciação. Na verdade, a metodologia usada é você tentar é, levar o saber científico, né, para a vida do aluno. Então, a gente tem que saber integrar a sociedade com o cotidiano dele. Então, levar a ciência, né, todo esse ensino científico para o dia a dia do aluno. Então, isso também esse é o norte, né, da metodologia, mas vai depender da onde que o aluno está inserido. Aí essa metodologia pode sofrer grandes alterações. Então, um exemplo é o norte do Brasil tem uma forma de ensinar ciências, né? É muito mais fácil levar o aluno até a natureza, diferente daqui do sul, onde é mais dentro da sala de aula, de um laboratório, a gente tenta levar aulas práticas, mas a região do Brasil, a sociedade em que o aluno está inserido, a sua condição de vida, tudo isso vai interferir na metodologia dessa disciplina. Muito bem, tem mais gente aí já que está nos acompanhando ao vivo, né? Então, insistindo aí, se quiserem deixar o comentário, alguma pergunta, enfim, dizer para nós de onde estão nos assistindo, né? Nós vamos seguir aqui com mais questões. Professora Márcia, uma outra também bem relevante é como você avalia o ensino de ciências no Brasil? Acontece normalmente no ensino fundamental, exclusivamente? Ciências, ele é exclusivo do ensino fundamental, né? Daí, de ciências, ele é aprofundado no ensino médio, ele acaba se dividindo em 3 disciplinas, né? Biologia, química e física. Então, normalmente, acontece no ensino fundamental.
desde os primeiros anos, né, no Fundamental 1 e 2. E você quer que eu fale para você como que eu vejo, como que eu avalio o ensino de ciências antes ou agora? Tem uma grande diferença, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, principalmente na rede estadual, a visão do ensino de ciências, por parte dos alunos mesmo, é totalmente diferente da visão que a gente tem dos alunos atualmente. Essa visão acaba sendo modificada porque vem a tecnologia, né? E tudo pronto. Então, se o aluno está com, estou com uma dor no fundo do olho, o que ele faz? Ele não vai mais no médico, ele procura o Google. Então, o aluno deixou de ser, de perguntar, ter a curiosidade de ver com o professor, que é uma pessoa que foi formada, que estudou, porque eu não sei, eu continuo estudando, não paro de estudar, estou sempre lendo, né, principalmente artigos científicos, e o aluno, ele deixou de se importar tanto assim com as ciências, porque ele vai lá no computador, pelo celular, e a curiosidade que ele tem, ele já acha N respostas que necessariamente não precisa ser um professor graduado, licenciado, especializado, né, que esteja respondendo, esclarecendo a dúvida dele. Antigamente, a gente via que os alunos tinham um outro olhar, né, porque uma vez que a gente insere o seu conhecimento, o seu dia a dia dentro da metodologia, traz o que o aluno já sabe para levar ele dentro do caminho científico, né, abria-se portas, acredito, para alunos. Eu tenho vários estudantes que partiram para o lado das exatas, mesmo para o lado da biologia, e eles voltaram e falaram, professora, você foi um grande exemplo, estou tentando fazer biomedicina por causa da professora, alunos meus que voltaram a ser meus estagiários porque estavam cursando biologia, é muito gratificante. E de uns anos para cá, isso não acontece mais, porque está tudo muito pronto, está tudo muito mastigado na vida deles. E então, essa curiosidade está acabando nos estudantes. Não sei se isso acontece com outras disciplinas, mas ciências depende muito da curiosidade do aluno, dele entender todos os fenômenos naturais que acontecem ao redor dele. Se ele não tiver essa curiosidade, ele só é um corpo presente, né? Então, mesmo agora, nesse ensino remoto que a gente está tendo, eu estou tendo bastante dificuldade porque, para não ficar com aulas maçantes, né? Só ficar ali falando, explicando e tirando curiosidade do aluno. Estou fazendo aula prática via computador, os pais estão até ficando, meu Deus do céu, que tipo de equipamento, que material é esse que a professora está pedindo, e fazendo aula de misturas, e a gente tem sempre que se reinventar, porque se a gente não se reinventar, os alunos sempre estão um passo à frente, e essa curiosidade acaba se perdendo. Então, eu não sei como avaliar, assim, num todo. Eu acredito que as ciências vai continuar no ensino fundamental, mas o norte que a gente tinha aqui para ele ser aprofundado no ensino médio, com essa nova proposta que está chegando, né? O aluno que decide se ele vai querer ter biologia, química e física no ensino médio, então passou a ser disciplina optativa, né? Então, talvez termine de vez com a curiosidade tão natural que a gente tem, né? Então, que até a filosofia, professor Caio,
pode complementar, né, da onde a gente veio, para onde que nós vamos, e assim por diante. O ensino está tão massacrado que talvez a gente acaba perdendo a nossa função, e a ciência também está perdendo um pouquinho dessa função, porque a curiosidade do aluno está sendo deixada de lado. Verdade, né? Muitas vezes também o aluno acha que só vai procurar na internet e já está resolvido todos os problemas, né? Esquece desse aspecto da interpretação, inclusive, né? Uhum. Nós temos mais pessoas aí que estão nos acompanhando nesse momento, né? Se quiser deixar aí o seu comentário, a pergunta, né? Também gostaria aqui de complementar, né? Quais os maiores desafios para o ensino de ciências e de que modo eles podem ser superados? É que tem partes das ciências, né, que a gente trabalha, que entra a questão de religiosidade, e isso interfere muito. Então, por exemplo, quando vai trabalhar teorias da evolução, você falar lá de abiogênese, fixismo, né, e falar de biogênese, que é o que a ciência acredita, você, pelo menos eu, desde do sexto ano, eu já explico o que é o método científico, né? E que talvez não seja, que tudo o que a ciência descobre, ela procura comprovar, né? Para ter como uma melhor resposta, para aceitar aquilo como certo, como verdadeiro, né? E então, às vezes, a religião aí nesse ponto é um desafio a ser superado. Eu já tive casos de alunos de estar falando lá de teoria da evolução e ele pedir, tipo, de acordo com a religião, ele pedir para se retirar da sala. E, infelizmente, a escola é laica, né? Eu não posso obrigar o aluno, por causa da sua religião, permanecer na sala, e a gente acaba permitindo, né? Então, a gente sabe que é uma pessoa que vai acreditar em algo que a ciência não provou. E a ciência tem prova para tudo, quase. Aquilo que ela não consegue provar, ela ainda está procurando mostrar o que é verdadeiro ou não. Então, esse é um dos grandes desafios. Outro seria também relacionado com a sexualidade, né? A gente pode até falar aqui, entrando num assunto polêmico, o tal do kit gay. Se eu nunca vi o kit gay, dou aula de ciências há 20 anos, mais de 20 anos, eu nunca vi o kit gay. Nem eu. Então, a questão de falar de sexualidade não é falar de sexo, né? Sexualidade é você ensinar autoestima, né? Valorizar o que pode, o que não pode para uma criança. E lógico, não se fala disso no sexto ano, tem a idade certa. Aí é também um outro desafio. E a questão que eu já falei, né? Tá tudo pronto e mastigado na internet. Então, a curiosidade também, em vez de eu esclarecer as dúvidas que eu tenho com relação a algum fenômeno natural, alguma coisa da natureza com o meu professor de ciências, eu acabo pesquisando na internet, né? Então, esse olhar, assim, às vezes é complicado, porque daí envolve família, né? Envolve muita coisa. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E a gente tem que ir para cima, né? Tem que mostrar que, lógico, quando eu falo do método científico, eles até dizem, né? Por exemplo, dando um exemplo lá do Big Bang, né? A grande explosão que aconteceu quando surgiu o universo, que não é uma teoria, né? Ainda é uma hipótese. O Big Bang ainda não foi comprovado cientificamente, mas é considerado a melhor resposta da ciência de como o universo surgiu. Pode surgir outra resposta? Pode. Aí eu até brinco com os alunos, né? O dia que a ciência descobrir quem acendeu o fósforo, né? Daí entra a religião. Hoje,
Eu comento sempre que ciência não vive sem religião. A nova vertente, né, da biociência usa muito a questão da religiosidade. Aquilo do divino, o que a ciência ainda não explicou, ou que ainda não provou as respostas que encontrou para as questões científicas, ela não está mais descartando o divino, né? Mas falar de religião e ciência ainda é um dos grandes desafios que a gente tem dentro dessa disciplina. Porque daí você está falando de sexualidade, mistura essa religiosidade, a questão de direitos e deveres da criança e do adolescente também entra na questão da religiosidade, a questão da cultura, né, principalmente quando você está falando de alimentação, falando de digestão, a gente tem que falar um pouco sobre os alimentos, tudo entra a questão da cultura do alimento que é consumido ou não, né? E assim vai, esses são os grandes desafios que a gente tem atualmente na ciência. E superá-los tem que ter muito jogo de cintura. Teve vezes, ao longo desses 20 anos, com alunos que eu falei, tá, se a tua religião não permite, quem sou eu para dizer que a tua religião está errada e que o método científico está certo, né? Então, a gente tem que saber ponderar, não ser 8 ou 80, tem que levar por um lado que as partes se entendam, né? A religião da pessoa não é errada, é a forma dele se comunicar com Deus, mas a ciência atualmente aceita o divino, e é complicado o aluno entender isso, ou é só religião, ou é só ciência, né? E esse que é o grande desafio, e tem que ter um grande jogo de cintura. Aí depende, de novo, da metodologia do professor, depende da comunidade onde o professor está trabalhando, da sociedade que o aluno está inserido, do seu conhecimento prévio, né? Vai depender de todos os fatores. Cada professor vai encontrar o jeito para superar esses desafios que são impostos para ele. Ótimo, tem mais gente aí nos acompanhando, né? Fazendo um convite aí se quiserem deixar um comentário, alguma pergunta, por enquanto nenhuma. Estão só nos assistindo, né? Até um ufa, né, Márcia? Uma outra questão, professora Márcia, que sempre aparece aí com frequência é qual é a formação necessária para selecionar ciências? Existe uma legislação específica sobre isso? Sim, não é. Você tem que ser formado em ciências biológicas. Você tem que ser graduado e licenciado atualmente, né? Para o Estado, você tem que ter, no mínimo, a licenciatura em ciências biológicas. Senão você não consegue dar aula de ciências. Pelo menos no Estado do Paraná, existe essa legislação, tá? Você tem que ter, no mínimo, licenciatura em ciências biológicas. Isso teve que ser esclarecido, porque quando eu comecei a trabalhar, eu dava aula de ciências, biologia, química e física. Eu podia dar aula em 4 disciplinas diferentes. E química, a gente tem aula, a gente tem carga horária para isso, né? Física também, na faculdade, lá na universidade, a gente tem carga horária, né? Para dar aula de química, mas elas não entram na nossa licenciatura. A licenciatura é ciências e biologia. Então, no começo, eu até podia dar aula de química, podia dar aula de física, né, biologia e ciências. E eu comecei a trabalhar com supletivo, o antigo supletivo que existia, que eram 2 anos
Era o primeiro semestre equivalia ao primeiro ano do ensino médio, o segundo semestre, segundo ano do ensino médio, e daí tinha um ano inteiro para o terceirão. E eu dava aula de biologia, química e física nesse supletivo. Eu me via maluca, eu não sabia. Às vezes eu chegava na sala, aula do que é hoje? Sabe? Então, às vezes eu passava uma noite inteira, 4 horas, com a mesma turma, porque eu tinha as 3 disciplinas naquela noite, né? Era à noite o supletivo, com a mesma turma. Então, lógico, por mais que eu tenha carga horária, eu não tenho todo o conhecimento em física, eu não tenho todo o conhecimento em química, eu tenho todo o conhecimento em biologia, em ciências, né? Por ciências biológicas. Foi nisso que eu me formei. Aí, eu sei que eu não me aprofundava muito na parte de química, na parte de física. Aí, lógico que surgiu a legislação, né, pelo menos no estado do Paraná, que para você dar aula de química, você tem que ser formado em química, física formado em física, e biologia e ciências biológicas, né? Então, acabou aparecendo essa legislação. O que foi bom porque concentrou melhor, né, o nosso conhecimento naquilo que a gente tinha sido formado. E químico que fique com a química. Eu até queria aproveitar para te perguntar, né? Eu ainda não fiz essa pergunta assim mais incisiva. Geralmente, o que mais os alunos têm dificuldade na hora de aprender ciências? Que você assim percebeu ao longo de todo esse tempo aí que você está trabalhando? Tem algum conteúdo, algum assunto que você acha assim que acontece mais, o pessoal tem dificuldade, ou é só mais essas questões religiosas que podem interferir? Não. A parte de que entra cálculo, né? Nós temos cálculo, né? A gente, por incrível que pareça, ciências junto com matemática, né? Exatas. Questão de cálculo de física, que a gente começa a base da física, a base da química, em ciências, no ensino fundamental 2, né? Então, quando entra cálculo, entra fórmula, principalmente na parte de física, um bom exemplo, por exemplo, as leis de Newton, né? Força, velocidade, movimento, lei da inércia e assim por diante, que tem cálculo, tem fórmula, aí o aluno já entra matemática, aí os alunos começam a apresentar dificuldade. Mesmo em química, né? Em química é muito termo. Tem cálculo também da parte de átomo e toda a questão, assim, quando a gente fala de substâncias, dá nome a um ácido, a uma base, né, que são substâncias químicas, daí também entra dificuldade. E nos outros, isso seria 8º e 9º ano agora. Nos outros anos é a questão da parte da nomenclatura que tem dos seres vivos, que a gente continua usando o latim, né? Aí eles até falam, ai, não acredito, eu vou ter que aprender a falar em latim, porque todo o meio científico, principalmente com relação à nomenclatura dos seres vivos, classificação dos seres vivos, é tudo em latim. Aí as terminações, daí isso acaba dificultando também. É muito termo científico incluído para alunos assim de 12, 13 anos, que é o 7º ano, né? Aí complica bastante a vida deles. Ótimo. Quais são os conteúdos normalmente que são abordados, trabalhados no ensino de ciências? Então, pela nova diretriz, matéria e energia, né? Matéria seria toda a parte química, né? Desde átomos, substâncias, misturas. Energia seria a questão da física, né?
sistemas biológicos, né, o estudo dos seres vivos, né, desde os vírus até a complexidade do organismo humano. Aí seria toda a parte de ecologia, né, seria a questão do ambiente, e esses conteúdos que norteiam atualmente a BNCC. Matéria, energia, sistemas biológicos e a parte de ecologia. Daí genética, né, e evolução. As ciências, então, estão no ensino fundamental 2 ou também acontece no ensino fundamental 1? Desde o fundamental 1. Ok, mas a abordagem ela muda então, né? Pelo que você está relatando, não, ou é um aprofundamento daquilo que já vinha antes? Na verdade, começa no Fundamental 1, é aprofundado no Fundamental 2 e depois aprofundado mais um pouquinho no ensino médio. Então, Entendi. uma coisa puxa a outra. Então, o que vê comigo no 6º ano é complementado no 7º, é complementado no 8º, depois no 9º ano e no ensino médio. E assim vai. Uma coisa vai sendo costurada na outra. Então, ciências é uma construção do conhecimento. Vem desde do primeiro ano lá. Então, lá no primeiro ano fala-se um pouquinho, aprofunda no segundo e assim por diante. Então, Até chegar em biologia. esse assunto que você estava tocando aí durante a nossa conversa, né? Me chama bastante atenção porque, por exemplo, eu sou professor de ensino religioso, né? Eu já tenho formação também na área. Eu vejo assim que muitas vezes, Márcia, eu não sei como é que você avalia, né? Muitas vezes eu vejo que, claro que evidentemente não é obrigação do professor, né? Porque a área dele é de ciências, mas muitos professores da área de ciências às vezes não conhecem muito assim a fundo essa discussão, parece às vezes, não sei se é eu que tenho essa impressão. Essa discussão aí da relação da religião com a ciência. Hoje nós temos discussões, de repente, que a ciência pode ser uma forma de explicar Deus também, né? Não uma coisa assim isolada, né? Então, de repente, o fato de, né, ter criado os seres vivos não significa que era exatamente como é agora, né? Tanto é que acho que está dando retorno aí, só para te avisar que está um pouquinho alto. Tá. E daí o que que acontece, né? Muitas vezes eu vejo assim que... E eu já vivenciei isso, por isso que eu tô te falando, né? De ouvir alguém comentar, olha, eu com a religião vocês vêm depois e tal. E hoje a gente tem aí alguns teóricos, né? Alguns pesquisadores que até trabalham um pouco esse diálogo, né? Da, dessas tradições que são mais abertas, vamos dizer assim, ao aspecto científico, né? Muitas vezes eu vejo que meio que se tenta fugir desse assunto, né? Não sei se eu tenho essa impressão errada, né? Assim, esse assunto acabou virando um tabu, assim, dentro da escola, sabe? Eu tive já colegas que, tipo, eu não vou falar, que nem no 7º ano, que fala um pouco sobre as hipóteses e teorias da origem da vida, né? De como que o primeiro ser vivo se originou. Eu não vou trabalhar isso com o 7º ano porque eles não têm maturidade, porque entra religião. Não, tem que trabalhar, tem que discutir. A vida é uma eterna discussão, é uma eterna troca de ideias, né? Se eu ficar só falando lá e querer impor a minha ideia, não vai dar certo. Em ciências, a coisa não acontece assim. Talvez seja, eu não sei se atualmente é assim, mas pelo fato de eu ter me formado na PUC, né, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né, eu tive aula de teologia na faculdade. E a questão, pelo menos no meu curso, o professor de teologia, ele sempre tentava conciliar a matéria dele com as outras disciplinas que a gente tinha no curso. Então, já desde essa formação, a gente já estava sendo condicionado para não separar religião de ciências, né? Não sei se atualmente a coisa está separada,
Mas, pelo menos o meu professor de teologia, ele vinculava a tudo assim, também ele tentava fazer o gancho, né, uma ponte entre ciência e religião. Era muito legal, eram aulas assim, foi um ano inteiro de teologia que a coisa, ai meu Deus, aula de ensino religioso na faculdade, mas eram aulas tão bacanas, que ensinou a gente assim a ser tão humano, porque eu conheço pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, não consegue conversar, porque a pessoa começa a falar e a ideia dela tem que ser aceita e não aceita crítica, não escuta a ideia dos outros, e a vida não é assim, principalmente a metodologia de ciências. Eu comecei falando que a metodologia usa o dia a dia do aluno. Eu tenho que partir da realidade dele. Então, eu tenho que escutar o meu aluno. Eu tenho que escutar as ideias dele. E quando entra a questão da religião, eu tenho que escutar também, né? E, lógico, ele vai acreditar em mim se ele quiser ou não, mas eu mostro tudo, que nem se a Terra é plana ou não, que está tão em voga, né? Dizer que o nosso planeta é plano. Eu mostro para os meus alunos diversas evidências científicas, provas de que o nosso planeta não é plano. E eu escutei esse ano, mas o meu pastor disse que é. Eu falei, então daí você veja, aqui na aula de ciências, agora você está vendo comigo que existem várias evidências, várias provas de que isso é uma fake news. Então eu vou perguntar para o meu pastor, eu falo, então pergunte, veja quais são as evidências que ele vai te mostrar. Aí você vê no que você acredita. Eu não posso obrigar o aluno a acreditar só na ciência. Na verdade, eu acredito que ninguém viva sem religião. Todo mundo tem que acreditar em alguma coisa, né? Então, essa questão aí é polêmica, né? É bem complicado, é o grande desafio. E hoje eu vejo que toda a religião está se interferindo, né? E mesmo a questão da vacina, eu tenho parente que não vai tomar vacina, e eu posso explicar 20 vezes ou mais do porquê que se deve ser vacinado, e ele não vai acreditar em mim. Ele acha que não precisa. Ele acha que quem vai salvar ele é Deus. Então, ele tem a religião dele, ele tem a sua crença, e eu não posso dizer que ele está errado. Ele que acredita no que ele quer. Eu comento assim para você porque é um tema que transita entre as nossas áreas, né, da nossa conversa aqui. Eu pessoalmente já estudei bastante esse aspecto teológico, né, de também não ver problema de conflito entre ciência e fé, uma complementa a outra, se a gente for considerar ainda, né, porque são formas diferentes de explicar a origem, né. Sim. E muitas vezes elas vão ao encontro também, né? Como às vezes a gente tenta se expressar aqui e pode ser mal interpretado, mas a ideia é de que explicar que a questão, vamos dizer assim, genética, né? O próprio, acho que fenótipo, que é o termo, né? Não foi descrito lá, né? A Bíblia é um livro teológico, por exemplo, né? Não é um livro científico, né? É a mesma coisa que fosse utilizar um livro de receita, de culinária, para querer fazer ciência, né? Ou para fazer poesia, ou para outra coisa, né? Então tem as suas peculiaridades. E hoje a gente fala muito você deve ter ouvido falar, né? Tem muitas pesquisas sobre a origem genética da África lá. Eu já ouvi falar, inclusive, da Eva mitocondrial, né? Que seria essa primeira mulher e depois se espalhou a população. Existem muitas teorias aí na área, Uhum, né? Então, uhum. aí as pessoas começam a comparar, né, a questão do livro religioso com e tal. Então, o caminho de pesquisa é diferente, né? A forma de
de sim. abordagem. E eu achei bem Uhum. importante você mencionar também essa parte da questão da vacina, né? Existe aí, pelo menos eu, né? Eu tô colocando uma opinião minha aqui, né? Eu olhava aqueles livros lá da revolta da vacina, pensava, nossa, como o povo pensava diferente no passado, né? Mal É, sabia que a gente ia encontrar gente agora por esse caminho, né? não só a vacina, né? Revolta da vacina, achar que o banho fazia mal. Então, na época da nossa colonização lá, o rei Dom João, né? Eu, nessa parte de história aí, eles não tomavam banho. Eles acreditavam que o banho era prejudicial à saúde. Então, imagina, o banho era assim, tipo, 2 vezes ao ano que tomavam um banho. Então, hoje a gente sabe que quantas vezes lavar a mão, né? Saiu de casa, chegou em casa, lava a mão, né? Se não lavou a mão, passa álcool em gel. É, a transmissão de muitas doenças, mesmo a questão de a cura de doenças, né? Usar sanguessugas para sugar o sangue e tirar o malefício. É, tudo isso foi, lógico, na época era aceito como verdadeiro, mas foi tudo revisto, hoje é outra concepção. Então, o legal da ciência é isso, né? Coisas novas todo dia estão surgindo, estão acontecendo. Então, quem é da área das ciências, não só professor de ciências, qualquer área científica, tem que estar constantemente estudando, constantemente lendo, se atualizando, porque senão você acaba dando aula, falando de uma coisa que já tem um novo conceito, aquilo que você está falando deixa de ser verdade e passa a ser aceito outra, né? Mas é tudo provado cientificamente. Esse que é o legal da ciência. Ela sempre está numa, que nem dizia Raul Seixas, né? Uma metamorfose ambulante. Que isso que é legal. Sempre o cientista ele nunca fica satisfeito com a coisa pronta, né? Ele sempre está procurando algo mais. Então, toda essa base, assim, o que eu fico triste é que tem algumas pessoas que acabam daí usando a religião para negar toda essa base científica que a gente tem provada atualmente. E é esse o desafio. Essas pessoas que usam a religião para desacreditar a ciência, desacreditar uma vacina, né? Soltar mentiras de que a vacina vai mexer no DNA e todo mundo vai virar jacaré. Não vou dar risada porque é triste, é mais para chorar, né? Você pensar que tem gente, né, parente meu, que não vai tomar a vacina porque não acredita nela. E é a melhor forma que a gente tem para que todo esse caos que a gente está vivendo termine de uma vez. Você me fez lembrar do passado, da história do Brasil. Eu não tenho certeza agora, acho que é escorbuto que fala, né? Era uma doença que faltava vitamina C nos Isso, navios, o pessoal não consumia, né? das grandes navegações, os marinheiros, eles ficavam banguelas por causa do escorbuto, porque ele infecciona as gengivas e os dentes caem. E era falta de vitamina C, porque a comida dos marinheiros era um bolachão, né? Aí, à medida que viram que era a falta dessa vitamina, eles passaram a incluir laranjas, e daí acabou a doença. Então, é interessante como se pode discutir aí essa questão da dieta, né? Veja como a história, né, falando em interdisciplinariedade, né? Às vezes até eu me enrosco aqui na hora de falar, né? É, Então, veja como o ensino de ciências também pode ser trabalhado com várias matérias, né? Nós acabamos de falar aqui de ensino religioso, que tem um tema, nós estamos falando agora de história, tem a questão geográfica também, né? Com certeza, porque tem esse aspecto aí de falar de várias regiões, né? sim, questão de história também, questão de português,
que falar de contos, de lendas, né? Tanto esses dias eu até trabalhei a lenda de Vila Velha com os alunos que eu tenho no 6º ano. A gente está falando de rochas. Aí eu falei a lenda de Vila Velha lá, como que aquele composto rochoso se originou ali perto da cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Eles ficaram super emocionados, né? Porque é uma história de amor a lenda, né? Então também entraria português nessa interdisciplinariedade. Exatamente. Você falou da matemática, da química, física. Olha que a gente já conseguiu trabalhar bastante coisa aqui, né? A questão social também entrou aqui, né? Sociologia, de Isso. certa maneira, aqui. E é isso, né? Eu estou observando aqui, o pessoal está nos acompanhando, mas estamos sem pergunta. Então, nós estamos já caminhando aí para o final do nosso raciocínio. Gostaria de saber de você se você tem mais alguma coisa a nos dizer aí sobre o ensino de ciências, senão a gente caminha aí para o fim. Bom, eu estou aberta a qualquer questionamento, se quiserem conversar ou fazer tirar alguma dúvida, ou mesmo dizer, não concordo com aquilo que você falou, estamos abertos a isso. Se ninguém quer É, perguntar ou fazer algum questionamento, acho que era esse o recado, né, que a uhum. gente ia passar. Então, você avalia, por exemplo, para fazer uma pergunta assim mais, vamos dizer assim, mais para o final, como a gente chama, né? Uma coisa que concretize, assim. Você acha que para onde caminha, né, o ensino de ciências e o que você acha que seria assim mais difícil, né, na parte assim, a ausência de laboratórios nas escolas para trabalhar ciências, alguma outra coisa? Como que você avalia isso? Sim. O grande desafio é essa questão da a tecnologia na vida do aluno, né? Então, quando eu fiz a minha especialização, é que eu aproveitei o programa que tinha na nossa escola, que era o Conectados, né? Então, acabei usando o gancho do Conectados para fazer a minha especialização. A gente aprende a ver vários jogos de ciências, jogos digitais. Aí você vai olhar lá, é tudo a nível de Fundamental 1. Daí, tipo, é pouca coisa que aparece de você poder fazer algo diferente na aula de ciências relacionado com a questão digital, sabe? Não tem muitos jogos, pelo menos não tem muitos jogos a nível de ensino médio, que seria biologia, né? A parte aprofundando ciências. Não tem muito jogo no Fundamental 2. Os jogos que tem, assim, para eles não chama a atenção, não chama. Eu já procurei trabalhar esses jogos com eles e não chama atenção. Eles preferem jogar Minecraft e procurar diamante, sabe? E também a questão de colocar em prática. Tem professor que tem medo de ir com o aluno no laboratório. Tem que perder esse medo. Eu, no começo, tinha medo, né? Também. A gente tem que perder, muita coisa a gente tem que demonstrar. Então, agora, nesse ensino remoto que a gente está vivendo, essas demonstrações ficam um pouco prejudicadas. Então, eu até estou procurando fazer com os meus alunos, eu na minha casa, ele na casa deles, só que daí entra toda a questão, será que o meu aluno está sozinho? Será que tem um adulto, né? Porque eu não vou fazer o aluno tacar fogo na casa dele, né? Pelo amor de Deus. Mas às vezes eu peço, tipo, precisa de um copo de vidro, e se quebrar o copo, né? Entra toda a questão também da segurança do aluno, e daí o aluno vivenciando ciências com uma aula prática é outra coisa do que o aluno vivenciar ciências só com teoria, sabe? Então, isso também, na atual situação, está sendo uma grande dificuldade. Chamar atenção, né? Fica mais difícil de chamar atenção. E também não estou falando que tudo tem que ser lindo, maravilhoso, né? Todo dia um jogo diferente, todo dia um aplicativo pelo celular para poder verificar alguma coisa na natureza.
Não, não é isso que eu estou falando. É alguma vez ou outra poder fazer uma experiência, poder usar um aplicativo, poder usar um jogo que aprofunde o conhecimento do aluno, que fixe determinado conteúdo que ele está estudando. Essa é a grande dificuldade atualmente nesse caso do ensino remoto, né? Colocar em prática, colocar de uma forma mais lúdica essa parte das ciências, porque se ficar só na teoria, cansa, não chama atenção e a curiosidade que o aluno até tinha, ela acaba se perdendo. Então, o professor de ciências, ele tem que se reinventar praticamente sempre. Sempre está se reinventando para que essa curiosidade do aluno nunca se perca. Ótimo, eu agradeço você pela disponibilidade em poder participar aqui da transmissão, né? Então eu peço aí a vocês que estão nos acompanhando, né, que se puder se inscreva aí no canal para acompanhar as próximas publicações e até uma próxima aí, pessoal. Obrigada.